Informação sobre a apuração aí nossa aqui da Placar em relação ao uniforme do Flamengo. Deve fechar com a Adidas, tá? O contrato tá vencendo, deve fechar com a Adidas atualmente mesmo. recebe quanto? 65 milhões. Então vai aumentar essa grana. Vai aumentar essa grana. Eu não consegui apurar o quanto, tá? Porque a pessoa com a qual eu falei falou, não vou falar sobre isso agora, mas a Puma fez uma sondagem, mas o Flamengo está negociando a renovação. Isso aí teve a ver com o Palmeiras. É? Aconteceu o seguinte, teve uma reviravolta nos últimos 2 dias. Aliás, já antes da Leila viajar com a seleção, já deixou a presidente do Palmeiras, dona Leila Pereira. A Adidas estava... E a informação que eu tinha e várias pessoas tinham, de que já desde 2022 estava um namoro muito estreito, Palmeiras, Adidas, ligação dos funcionários, daqui a colar, tá tudo beleza. O que aconteceu? A Adidas fez a proposta ao Palmeiras superior da Puma, tá? E com royalties melhores do que a Puma paga. Deixou isso encavalado. Porém, a Leila foi viajar com a seleção já forçando a Adidas o seguinte: vamos ratificar esse treco aqui, não sei o que, total, já quero deixar encaminhado. Não, calma lá, a hora que a senhora voltar tá tudo bem. Só que nessa, a Adidas foi consultar o Flamengo e mostrar, olha, nós queremos fazer agora o patrocínio com o Palmeiras, nesses moldes. Então o Flamengo falou assim, não, pera um pouquinho, vocês estão colocando uma variável de dinheiro que para a nossa proporção de vendas está sendo maior para o Palmeiras do que para nós. E correto? Falou isso. Sim, correto, porque o Palmeiras tem que ganhar o dinheiro dele de acordo com a venda dele, o Flamengo com a venda dele. Torcida diferente, não dá pra comparar nisso. Então o Flamengo barganhou dele. O que a Adidas fez? Ela segurou o budget do Palmeiras para iniciar a conversa com o Flamengo, que ao mesmo tempo fez assim, tá bom, Adidas, você quer pagar mais? A conversa com o Flamengo já tá bem avançada. Sim, tá? Não, mas eu tô dizendo é que a Adidas focou os esforços no Flamengo e ao mesmo tempo intensificou esses esforços. A Adidas existiu do Palmeiras, é isso? Em tese sim. Em tese não é que poder pagar o Flamengo. Não é nem que ela desistiu do Palmeiras. Ela queria acertar o contrato que ela já tem em vigência. Com o Palmeiras ela não tem contrato ainda, né? Então ela tem que segurar o principal cliente dela na mão hoje, que é o Flamengo. Então ela começou a focar aqui e esperou a viagem no Palmeiras da dona Leila Pereira se resolver para focar. Só que o que a Adidas não contava? Que nessa espreita a Puma tem uma prerrogativa no Palmeiras. Ela tem o poder de barganha do contrato ser prioritário a ela. Ou seja... Ela tem o direito de prioridade para renovar. Exatamente. Ela tem... Desde que ela iguale a proposta. Desde que ela iguale ou supere, né? Sim. E se bem que assim, Sormani, o clube, ele também tem o direito de falar assim, Puma, mesmo que você me pague 70 milhões, não quero trabalhar com você, quero trabalhar com a outra. Aí, tudo bem, cada um entenda como quiser. Mas a Puma tem, se o Palmeiras aceitar e colocar na condição, Puma, se você igualar ou melhorar a proposta da Adidas, a prioridade é sua, como sempre no contrato, acabou, não tem conversa. Que foi o que aconteceu. A Puma, ela foi bater no Flamengo para sentir mercado. E ela viu, obviamente, que a Adidas estava com esse avanço, com esse esforço para compensar esse déficit em relação a essa proposta do Palmeiras. No fim das contas, o que fez a Puma? Ela igualou, ela subiu a proposta que ela tinha feito, né? Porque a Adidas tinha no Palmeiras. Então ela vai pagar um fixo para o Palmeiras que vai girar um pouco mais de 50 milhões ano, mais as variáveis, que pode até bater em 65 milhões, dependendo das vendas. Palmeiras e Adidas já era. Exatamente. Então a Puma igualou a proposta, a Puma subiu os royalties. E existe, né, de novo, conversa que a gente precisa entender muito bem se essa difusão de marca vai ser colocada fora do Brasil, como a Puma prometeu e não cumpriu até agora. Que é o que o Palmeiras espera, até porque o ano que vem tem Mundial de Clubes e a Puma tem 4 clubes fortes para disputar o Mundial. Aliás, 3 confirmados, né? O City, o Dortmund e o próprio Palmeiras. O Al Hilal ainda não, né? O Al Hilal ainda não. Ainda precisa ratificar a vaga agora, né? Então são os 4 clubes grandes. O contrato do Santos com a Umbro termina no final desse ano. E o garoto propaganda da Puma é o Neymar. Sim. É o Neymar. E parece que ele está levando a Puma pro Santos. Não sei ainda. Parece. Entendeu? Muito bem. Só mais uma sobre o Flamengo? Sim. Torcedor do Flamengo, fique de olho no desempenho do artilheiro da Premier League em 2024, Rodrigo Muniz. O Flamengo tem 20% dos direitos desse jogador. Foi vendido por 8 milhões de euros. E está chamando a atenção de outros clubes da Inglaterra. O Rodrigo está com quantos gols lá? O
Rodrigo Muniz fez 9 gols em 2024. Sim. O Haaland tem 4. O artilheiro na Premier League. Na Premier League, 24, né? Janeiro pra cá. Então, pode ser aí uma oportunidade de negócio. Tá no Fulham. Do Fulham. Tá sendo cobiçado por quem? O Chelsea. Do Chelsea é 60 milhões. Exatamente. O Chelsea é o clube que mais tem azar na hora de contratar. Tudo que contrata... Gastou um monte de... Não, o duro é o Arsenal. O Arsenal precisa do centroavante. Tem o Kai Havertz jogando centroavante, que é o meia, né? Mas isso que eu ia falar. O Havertz é o meia. Mas o Arsenal ainda tá se segurando lá na frente, né? O problema é que o Chelsea que despencou na tabela. Sim, mas o Chelsea ganhou 2 Champions League. E eu falo da... Chegou na final em 2010. E eu falo da Adidas com essa propriedade, porque o contato que eu tenho mesmo, com quem eu tava conversando recentemente, trabalho no meio esportivo, de marketing esportivo, de marcas. Infelizmente não posso falar porque é uma questão sigilosa, que eu tava conversando com ele, que uma das marcas das quais ele trabalha, ele tentou fazer uma proposta e mostrou, até eu vi o computador, né, da figura. E a hora que chegou ali no Palmeiras, o cara falou, eu também tenho fontes na Adidas, tem um outlet. Então, no ar-condicionado, perninha pro alto. Depois desse 3-0, sem dúvida alguma, é pro Carioca. Porque na Libertadores não foi bom o resultado em função do que o jogo apresentou. Mas no Carioca, acho que a folga é grande. O Flamengo está levando muito a sério esse campeonato carioca. Pode aí até fazer história, né? Que na verdade o jogo que o Flamengo levou o gol estava com o seu time reserva, o sub-20 praticamente, né? Então, assim, conseguiu um campeonato invicto, praticamente sem levar gol esse time aí. Então, com 3-0 já está bem encaminhado. Acho que o Flamengo só um desastre mesmo para que não aconteça esse título. Mas eu acho que o Flamengo vai com o time titular, está encarando com seriedade e deve acontecer normalmente o título. Mas é necessário confirmar para que esse ambiente realmente fique tranquilo, porque no jogo da Libertadores o Flamengo deixou escapar uma vitória que estava ali nas mãos. O Flamengo tem uma situação muito semelhante com a do Palmeiras, com o Rômulo, né? O Flamengo já acertou com comprou o Carlinhos, né? Já acertou com o Carlinhos. Isso acontece, né, gente? Eu não vou... Só vai apresentar na semana que vem, né? O Carlinhos não vai fazer nem mais e nem menos por conta disso. Ele vai fazer o trabalho dele. Sim. Que é profissional. Né? Como o Rômulo foi fazer o trabalho dele naquele jogo lá e tentou. As melhores jogadas do Novo Horizontino foram do Rômulo, bateu de fora da área, criou possibilidades, então fez um bom jogo. Pronto. A vantagem é muito grande, hein, gente? Sim. Não tem. Eu acho que o debate desse jogo não é nem esse, Pascoal, Zupa, Djalma, assim, o debate desse jogo é como, óbvio que é futebol, tá? Eu não tô aqui desmerecendo o Nova Iguaçu, exato, mas a discrepância de equipes e a vantagem construída e o número de gols que o Flamengo levou nesse campeonato nos levam a acreditar que está tudo resolvido. O De La Cruz teve uma febre, né? Ele teve uma gripe e tal, então provavelmente vai estar à disposição. A outra boa notícia é que o Gerson está treinando desde o início da semana com o grupo. Ele teve uma questão séria, passou por uma cirurgia no rim, mas foi reintegrado antes do que era previsto. A previsão inicial era que ele voltasse no fim de abril, no entanto, ele já está desde o começo da semana, ou seja, o começo de abril, treinando com a equipe. E aí eu volto no meu ponto, que é como o Tite vai usar esse jogo? Com a seriedade que eu imagino que ele dê a todos os jogos, mas assim, para descansar jogadores importantes pensando na Libertadores, como, por exemplo, o Eric Pulgar, que não tem um substituto. Tem o Igor Jesus, mas que não faz exatamente com as mesmas características. Acho, assim, conhecendo o Tite, acho muito pouco provável que ele descanse alguém em uma final de campeonato. Se ele não puder escalar alguém, é uma coisa. Agora, ele fazer a opção por preservar alguém em uma final de campeonato, mas é o Nova Iguaçu e está 3-0. Tentando mergulhar na cabeça do professor Adenor, eu acho praticamente impossível que ele faça isso. E concordo com ele. O Flamengo não tem que descansar ninguém. Até porque o jogo do meio de semana é um jogo dentro de casa, não tem a viagem do desgaste. Né? Então, assim, contra o Palestino, né? Essa semana. Palestino. Contra o Palestino, que perdeu em casa pro Bolívar. O Palestino é mais fraco que a sopa da detenção. Mais do que o Caracas?
Puxa, é mais fraco. Mais fraco do que a sopa da detenção. Assim, o campeonato está resolvido. Mas fraco. O time do Palestino é fraco. Tem que jogar eu acho que esse time do Palestino que joga essa Libertadores é o time mais fraco que eu vi do Palestino que já jogou Libertadores ou Sul-Americano. Eu já vi jogar contra o São Paulo. O São Paulo fazer um jogo lá contra o Palestino, lá no Chile, foi osso demais. O Flamengo mesmo jogou contra o Palestino. Já se encrencou lá. Opa, sim, já foi agora esse... Mas tô pensando nos mais fracos, tá? Só para eu entender o nível diante da comparação. Huachipato, Cobressal, Caracas... Não, a senhora falou, se a gente botar o Palestino na conversa, dos 4 que você falou, 3 são times chilenos. O futebol chileno enfraqueceu muito em termos de seleção, consequentemente em termos de clubes. Então os clubes chilenos têm se mostrado frágeis. E o Palestino é um clube pequeno do Chile. É um clube de colônia, da colônia palestina, inclusive. E é um clube frágil, que passou na pré-Libertadores e se classificou para a fase de grupos, caiu no grupo do Flamengo, estreia contra o Bolívar em casa. E a gente imagina que os times bolivianos, quando descem a montanha, vão sofrer mais. E o Bolívar, que é um clube bem organizado, tacou-lhe 4 no Chile e deu o recado para o Flamengo. Grupo City, o Bolívar. Não pertence ao Grupo City, mas tem um trabalho de consultoria. E o Bolívar deu o recado para o Flamengo. Falou, você empatou o primeiro, eu ganhei o primeiro. Lá na minha casa, talvez eu tire pontos de você. Talvez? Né? Enfim... Nossa, eu acho que a chance de você perder ponto numa altitude grande, como o Strongest, Bolívar... Né? Quem mais jogou na altitude grande? Aí é a Sul-Americana, Always Ready, é Lauto. Eu acho que a chance de você perder ponto aí tem para a contabilidade. Mas 2.800 em Quito também vale isso aí. Não é mole jogar em Quito. Não é. Então, se o Flamengo vacilar em algum outro jogo desse grupo, além do jogo de La Paz, que é um jogo que o Flamengo pode perder pontos, a primeira colocação pode ficar ameaçada, né? Porque o Bolívar já ganhou fora de casa, um jogo que talvez muita gente não esperava. E por isso o Flamengo tem 2 jogos para levar a sério. O jogo com o Nova Iguaçu tem que levar a sério, tem que levar a vera. É uma final de campeonato. Eu só espero que os jogadores entendam isso. E o jogo do Palestino também. Que o Flamengo não ganhou no sábado passado. A decisão é agora. Aquele jogo foi construído para chegar agora. Porque se o cara entra para passear numa decisão, eu nunca vi dar certo. Não. Eu nunca vi dar certo. Tem que entrar para jogar de maneira séria. Já fez 3, porque eu acho o seguinte, você sabe como um time de futebol se impõe diante do adversário? Você sabe como que adquire respeito do adversário? Você faz 3, faz 4, faz 5, faz 6. Não é fazer 1-0, 2-0 e deitar. 1-0, 2-0. O Galo passou isso no fim de semana. 2-0, abriu o placar no primeiro tempo, depois se acomodou. Sabe o que aconteceu? 2-2, tem que se virar agora. Mas já tem 3-0, né? Se faz mais 2-0 no Maracanã, eu imagino que deu uma tirada de pé. Eu só espero que jogue assim, e o Tite vai cobrar com isso. Com seriedade, claro. A gente sabe que o Tite vai cobrar isso dos jogadores. E o Nova Iguaçu é um bom time, joga um bom futebol, vai pra cima, vai ser um jogo legal. O craque começou a ficar inquieto ali no camarote, ele quer falar. Deixa ele falar. Não é inquieto, apenas ele começa a se mexer lembrar assim, ó. Que é uma final de campeonato e o Pascoal colocou muito bem. O jogo foi 3-0 porque o Flamengo encarou com muita seriedade e não foi um jogo fácil. O Flamengo, com sua qualidade, com sua capacidade, tornou o jogo fácil. Mas o Nova Iguaçu não é adversário fácil. O Flamengo tem superioridade, ele consegue jogar o jogo bem, normal que o Flamengo vença. Agora, se não fizer tudo isso, aí a história é outra. Então, acho que nesse caso, em se tratando, não digo nem de Flamengo, acho que Tite, ele nunca vai deixar que a sua equipe entre relaxada ou achando que mesmo com essa vantagem já está ganho. Então, não acredito no Flamengo dessa maneira. E, ao mesmo tempo, como o Zupac ali citou, também não acredito que vá poupar. Caso algum jogador não possa jogar por qualquer outro motivo, ok. Mas tirar do jogo para pensar em Libertadores, achando que a final do Carioca já está ganha, não acredito que o Tite também vai fazer isso. Tá, é jogo para entrar com 2 volantes e segurar os laterais de novo ou não? Não. Ih, você tá com isso na cabeça ainda? Não foi isso que ele fez na terça-feira, não? Não, mas o Meia machucou, o Meia teve problema antes do jogo, minha senhora. Ah, o Dela Cruz foi, então, isso é verdade. E por isso jogou o Igor Jesus. E por isso... Mas tinha o Vitor Hugo. Sim. Mas ele tem gostado do Igor Jesus.
Eu quero saber como é que entra, como é que monta esse time aí. Não, porque você não vai achar que o Cebolinha vai jogar aquilo que jogou no meio de semana. Eu espero que não, né? Eu espero que ele tenha ali um dia ruim sentido altitude, porque eu acho que foi um dos piores jogos dele desde que ele começou a mostrar aquele Cebolinha com o Tite. O Bruno Henrique do lado direito? Entendeu? É difícil. Então, são coisas que a gente vai poxa vida, o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Eu já ouvi gente dizer que o Flamengo jogaria em alguns campeonatos europeus. Não, calma, eu tô perguntando qual que é a mecânica de entrar para jogar é o Flamengo jogar o time que ele vem colocando. É o time que ele tem colocado em campo. Então, mas vamos lá. Ayrton Lucas ou Vinha? Não, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. O Vinha não jogou. O Vinha, com todo respeito, jogou muito mal. Bruno Henrique ou Luiz Araújo? Luiz Araújo. O time titular do Flamengo. Então vocês estão concordando que para estrear na Sul-Americana ele poupou jogadores titulares. Mas ele fez uma rotação no elenco. Fala, Djalma. Não, vocês fizeram a pergunta Bruno Henrique ou... Luiz Araújo, ele entrou com o Bruno Henrique pela direita na Libertadores. Mas assim, a comparação essa é injusta. O Bruno Henrique joga muito bem, mas bem pela esquerda. Pela direita é outro jogador, então acho que tá complicando pro Bruno ali. Eu acho que não escalou bem na Libertadores, esse é o meu ponto. Mas o Bruno Henrique só tem jogado na direita. Porque na esquerda tem um titular indiscutível nas mãos do Tite. No último Quando joga de titular, sim. Né? Então, mas você acha que por causa do último jogo o Cebolinha tem que perder a vaga? De jeito nenhum. Não, eu tô questionando dentro do último jogo, quando ele tira, por exemplo, o Pedro, para colocar o Bruno Henrique centralizado e o Luiz Araújo. Por que não tirou o Cebolinha, que estava jogando mal, passou o Bruno Henrique para lá e deixou o Pedro em campo? Ele foi perguntado, inclusive o Eugênio perguntou a ele na coletiva, e ele falou que ele imaginava que seria o momento em que o Milionários iria mais para cima, e ele queria ter um ataque mais rápido como um todo. Por isso que ele manteve os mais rápidos à frente. E o Bruno pode fazer esse falso 9, embora... Eu também não gosto de ver o Bruno pela direita. Né? Mas uma vez que o Cebolinha virou o titular indiscutível da esquerda, só restou o outro lado para o Bruno brigar. Né? E quando o Gerson voltar, você vê como é que é. O De La Cruz ainda vai... Gerson, De La Cruz, Pulgar... E eu quero ver quem vai ficar fora do time. Tem gente que vai sobrar aí. Essa é a grande dúvida. O Gerson está à disposição, mas ainda está voltando, né, Djalma? Você imagina o De La Cruz retomando ali a posição, caso recuperado da virose, da febre que ele teve antes do último jogo? E aí o Eric jogando, Djalma? Dani, aí fica complicado. Na hora que tiver todo mundo, acho que a princípio o Gerson, obviamente, não vai entrar no time de cara, voltando de uma contusão, voltando de um problema até mais grave. Mas quando tiver todo mundo junto, eu acho que vai depender do esquema. Porque se o Tite entrar no esquema que ele vem atuando normalmente, com os dois homens abertos, né? Ou seja, Bruno Henrique e o Luiz Araújo e Cebolinha, vai ter que sair um do meio. Não tem como. E aí, acho difícil de início o Gerson entrar nessa equipe de cara. Ele vai buscar seu espaço. Agora, se o Tite optar pelo 4-4-2, aí jogam os três e acredito que sai o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, o jogador pela direita. Por isso que acho que vai depender do sistema que o Tite utilizar de jogo, para que tenha essa equipe titular definida. Ele começou o ano assim, né? Com o De La Cruz pela direita. E aí quando o Gerson se machuca e o De La Cruz vai pro meio, o De La Cruz cresce e o time cresce. Por isso que nesse momento, acho que o mais prudente dentro do que vem acontecendo atualmente com o Flamengo é quando o Gerson estiver pronto para voltar, existe uma disputa no meio-campo, porque o Flamengo cresceu jogando com os dois jogadores abertos pelo lado. Aí vai ser o Djalminha, eu vou falar para você. Vai ser o De La Cruz da seleção do Uruguai ou o De La Cruz do River Plate? O De La Cruz do Flamengo. O De La Cruz que joga na seleção do Uruguai é pela direita, fazendo o corredor pela direita. Sim. Lá no River era o segundo volante, era o saída de bola. Aí o Djalminha escolhe quem é o cara. Pascoal, justamente isso que eu ia falar. Esse De La Cruz, ele faz esse segundo volante fácil, porque a capacidade física dele é muito grande. Ele tem esse box-to-box, né, que falam hoje, esse recorrido, esse vai e vem fácil. Então, assim, você ter um jogador com essa qualidade que ele tem de passe, de toque de bola e com dinâmica,
vai disputar a posição ali com o Gerson. Eu acho que o Flamengo que ganha com isso, mas alguém vai ter que ficar de fora. Alguém de alto nível vai ter que ficar de fora. Mas quando vier o Gerson, o De La Cruz vai abertinho ali pela direita. E fica de fora o Luiz Araújo? Porque o primeiro... Sempre tem um... Aí já modifica o esquema. Se o time estiver encaixado, e se a gente parar para olhar... os grandes times que o Tite teve, né, e foram nas últimas décadas, 2 times do Corinthians e a seleção brasileira nos seus grandes momentos, sempre teve o segundo volante, um cara com a característica do De La Cruz, mais do que as do Gerson. Era Paulinho, era Elias, né, tanto no Corinthians quanto em seleção brasileira, e o De La Cruz tem essa função, esse papel, né? Arão. Vai em outro lugar. E vem cá, agora o Léo Pereira ficou fora do último jogo e jogou o Davi Luiz. O Léo Ortiz vai estrear? Vai estrear. Vai chegar a hora, né? Pra vocês não chegou ainda? Poderia ter chegado, mas aí vai como cada técnico trabalha, né? O Tite é um cara que respeita muito a hierarquia dos trabalhos dele. Então quem chegou por essa lógica, o Gerson voltando de lesão, ele tem que voltar pro time e o De La Cruz brigar por posição em outro lugar. Depende como o time tiver. Né? Como o Léo Ortiz chegou por último, ele espera mais pra jogar. Tem jogadores que chegam e jogam. De La Cruz, ele chegou, ficou 2 no banco ali, tá, sabe como é que é o negócio? Pra entrar, pra ir devagarinho. Quando botou, você sabe que não vai tirar mais. Sim. Você sabe que não vai tirar. Mas posicionar no campo... O Palmeiras trouxe o menino do Novo Horizontino, o Rômulo, e não botou pra jogar ainda. Eu até imaginava... Mas é diferente, né, Pascoal? Sim, mas estou falando. O que se criou para trazer o Léo Ortiz ao Flamengo, porque era um pedido do Tite, foi um cenário muito maior do que uma compra... E não custou barato, né, minha senhora? Exatamente. Não custou barato. Mas não há garantia nenhuma que ele vai ser titular. Sim, eu também. A dupla de zaga tá falando. Ele é do mesmo zaga pra mim é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Ele é do mesmo nível dos caras que estão lá. Engraçado que eram os 2 jogadores que a torcida detestava, né? A torcida do Flamengo não podia ver nem o Fabrício Bruno, nem o Léo. Agora... Se você falar em tirar, os caras vão ficar nervosos, hein? Agora já tem gente aqui na hashtag falando, Fabrício Bruno mais rápido do Brasil, não mexe no meu zagueiro. Claro. O pessoal tá mandando aqui mensagem. O Fabrício Bruno, poucos jogadores têm a velocidade do Fabrício Bruno. O João, que joga no Vasco da Gama, que era do Corinthians, tem essa mesma velocidade. É um jogador que tem uma recuperação muito grande para correr com o centroavante adversário. Mas o Fabrício Bruno é um absurdo, jogou bem na seleção brasileira, arrumou pro Dorival um doce problema. Que legal, né? Que o cara com a qualidade dele. Eu acho que a dupla do Flamengo tá boa, não precisa ficar mexendo onde não precisa, hein? O Djalminha, mas teve que mexer no último jogo, né? Obrigatoriamente. O Djalminha falou que ele quer falar do zagueiro e que ele tá louco para dizer quanto vai ser Flamengo e Nova Iguaçu. Não, Flamengo e Nova Iguaçu, vou falar depois. Vou falar rapidinho do zagueiro, que é o seguinte. Aí eu acho que o Flamengo vai ter um probleminha, porque foi um pedido do Tite. Eu acho que a hora que ele entrar, ele vai assumir essa posição, assim como... Mas o difícil vai ser ele entrar, né? Porque nós estamos falando do Fabrício Bruno, que hoje é o zagueiro da seleção brasileira, que já vem bem, muito bem desde o ano passado. E o Léo Pereira, que era contestado, mas que hoje até o ídolo torcedor vem jogando muito bem, fazendo gol. Então, assim, vai ser um problema porque, como vocês falaram, foi caro o jogador. E um jogador assim veio para jogar. Ô, Djalminha, não tem agora, jeito placar, não. Dani? Porque tá acabando o programa Vou embalar já no placar. Eu olhei aqui, a hora tá acabando, então 2-0 Flamengo. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Vai levar um golzinho. Um golzinho. Porque outro dia a gente entrevistou o Iranildo e o filho dele tá lá, gol do filho do Iranildo, então, 2-1. Gol do Chuchuzinho. Filho Chuchuzinho. Do Yuri. Eu vou de 2-0 o Flamengo. É Iago. Eu tô com o Djalma, 2-1. 2-1? Vai tomar 2 gols do Nova Iguaçu no mesmo campeonato? Eu, por menos de 2, não vou nem sorrir. Oxe. Na segunda-feira. Se for menos de 2-0, nem segunda-feira nem dou risada aqui, nem vou sorrir. Mas vai ser quanto, então? 3-0. 3-0? Tá bom, eu vou ficar no 2-0, que acho que tá de bom tamanho.